Você é o tipo de pessoa que escolheria passar 15 dias numa casa de praia, tranquilo, curtindo o tempo, fazendo uma viagem turística a cada 3 dias, conhecendo cada detalhezinho do lugar com calma? Ou você prefere fazer 3 dias numa praia, 3 dias na montanha, mais 2 dias numa cidade? Eu com certeza sou da segunda opção. Eu só vejo vantagem quando você coloca uma filosofia de microviagens nas suas férias. E eu vou tentar trazer alguns argumentos para comprovar isso aqui no vídeo. Recentemente eu tive uma conversa sobre esse assunto, onde conheço pessoas, eu acho que a maioria prefere, sei lá, você vai fazer marcar um rolê durante janeiro para visitar alguma praia específica, aonde temos talvez 3 pontos turísticos para fazer. E a maioria das pessoas prefere fazer um com calma, aí outro descansa, o terceiro vai de novo para um outro ponto turístico, descansa, e depois vai para o ponto turístico e descansa. E eu sinceramente prefiro fazer 2 dias no local, vai para 2 pontos turísticos, se curtiu, fica aquele gostinho de quero mais. Então você sai de lá, volta para casa ou vai para um outro destino. E se caso for bom o suficiente, vai voltar para fazer o terceiro ponto turístico sem dúvidas. Ou não, pode ser que ficou a experiência ali e nesse terceiro ponto turístico você nunca mais vai ver na vida. Eu prefiro essa vibe de fazer a viagem sentindo que faltou visitar alguma coisa do que o contrário. Que você visitou tudo e fica meio cansado do lugar, sabe? Até você fica enjoado do lugar. Prefiro não conhecer tudo, com essa pontinha de quero mais do que. E eu sinceramente acredito que essa é a maneira certa de se lidar com a vida como um todo. Até alguma reflexão mais profunda, no sentido de tentar não esgotar as coisas, seja o seu hobby, até mesmo no trabalho, esgotar as possibilidades. É muito melhor você encurtar o tempo e otimizar esse tempo nas suas tarefas e hobbies do que você ficar mergulhado em uma coisa só. Lógico que isso é uma opinião pessoal, sem fundamento algum, mas eu tenho certeza que a eu deve ter muitas pessoas que pensam igual. E agora eu quero dar alguns pontos também para fortalecer esse pensamento de vida e para muitos também pode achar estranho, principalmente porque eu percebi pessoas que vêm de cidades mais tranquilas, têm uma vida um pouco mais pacata nesse sentido, vão achar muito estranho esse meu pensamento, vindo de uma pessoa que viveu praticamente toda a sua vida na capital, em São Paulo. Mas vamos lá, vamos para os pontos que eu quero defender. Primeiro ponto, eu acho que você vai se estressar, que é a parte financeira. Inclusive, nesse processo de microviagens, tem pessoas que não conseguem admitir ir para outra região, sei lá, eu sou daqui de São Paulo, ir para o Nordeste, por exemplo, e passar somente 2 dias ou 3 dias lá no Nordeste. Tem gente que acha que tem que ser no mínimo 7 dias, né? Eu tive essa experiência na vez que eu fui no Nordeste, acho que em 6 dias, e para mim achei demais. Acho que daria para fazer em 3 e ficar esse gostinho de voltar, né? E eu falo que é melhor financeiramente, um dos argumentos das pessoas que preferem ficar mais tempo é o preço da passagem, por exemplo. Porém, aquilo que você vai economizar, os dias a menos que você for ficar lá, além de ser mais em conta a passagem, se você for fazer uma pesquisa no Google Flights, por exemplo, existe muita chance de você conseguir achar promoções, principalmente em datas mais curtas. Você vê que sempre tem uma semana, sei lá, esporádica. Você for sair numa quinta e voltar na segunda, por exemplo, vai ser muito melhor do que você pegar uma quinta e quinta, né? Pegar um período parecido e a passagem é mais cara. E não só isso também. Você consegue pegar algumas oportunidades e somente a diferença das diárias, que é um fator bem encarecedor, você decide ficar dias no mesmo lugar. E no final das contas, vai valer a pena essa diferença. Claro que não vai dar para considerar isso para você viajar no Japão, mas mesmo para viagem longa, eu acredito que vale a pena você fazer estadias mais curtas nas regiões. Ou se você for para o Japão, vai ficar 20 dias, sei lá, no Japão, fique, sei lá, 5 dias no Japão, mais 3 na Tailândia, entendeu? Fazer alguma maleabilidade desse estilo. Não tanto tempo num lugar, no sentido de viagem, de turismo, né? Aí, se for para fazer pequenas estadias de moradia, é já outro assunto que a minha ideia é o contrário. Importante ao mais. A ideia é você viver como um morador, né? Um outro ponto é que você consegue, de fato, aproveitar o melhor tempo enquanto você está por lá. Você sabe que o tempo é escasso, provavelmente não vai ter muito espaço para postergar, acordar muito tarde nos dias que você viagem, ter preguiça de ir para um lugar, porque você vai ter essa sensação que você tem que ir hoje ou hoje, não vai ter um outro momento para você aproveitar aquele destino que você tanto planejou. E eu de fato acredito que essa intensidade é muito positiva, porque mesmo estando, entre aspas, na correria, pelo menos para mim, quando você vai experimentar locais novos, pontos turísticos que você nunca foi, você gera no final uma canseira boa, te dá um outro significado pro cansaço, né? Cansaço meio que quando você termina de correr, aquela boa, viu a sua meta do dia, que foi jogado outros hormônios também, trazer para seu cérebro, enfim. Então é uma canseira gostosa. Eu associo até com essa coisa de quando você termina uma corrida com sucesso. Um outro ponto interessante também é o fato que você vai, ao fazer microviagens, vai ter mais viagens a fazer no mesmo período de tempo. Pois, mesmo exemplo que eu te dei na viagem do Japão, ao invés de você ir 15 dias para o Japão especificamente, você, além de conhecer o Japão, você vai conhecer o Japão e mais 2 outros países nesse mesmo período, por exemplo.
E o gasto da viagem, que é o mais caro, você já vai ter feito, conhecido 3 países diferentes, aonde você vai acabar sabendo que tem menos dias para conhecer, você vai acabar a obrigação interna de aproveitar mais cada um deles e com certeza acumular mais experiências, mais diversão nesse mesmo período de tempo. Então eu acredito que esse fator meio que inquestionável, inclusive quando você vai fazer qualquer tipo de viagem maior, aproveitar mais de um destino pensando nessa intensidade e melhor aproveitamento do dia. Você também tá no meu time ou pensa diferente assim como a maioria das pessoas que estão próximas a mim? Não quero dar uma falsa sensação de aquela coisa de performar inclusive nas suas férias, não, muito longe disso. Acredito que tempo é escasso, fazendo um cálculo na sua vida e quanto tempo você tem de aproveitamento, quantos destinos possíveis você tem para curtir, que você deseja conhecer, versus quanto tempo você tem de fato para viajar. Aí você vai contar férias, questão financeira, enfim, tem vários outros pontos também. Na prática, se for somar tudo isso aí na sua vida, a gente pode ver que não tem tanto tempo assim. Por isso, acho importante, filosofia de microviagens, você conseguir aumentar a sua possibilidade de experiências positivas, outras nem tantos, mas inclusive em viagem, a experiência negativa é legal também, vai ter mais história lá também. E possibilidade de conhecer coisas novas. Eu realmente acredito que essa filosofia é a melhor, principalmente quando a gente vai fazer essa reflexão um pouco mais pra trás, um pouco mais profundo. Se quiser ouvir também reflexões doidas como essa, nada a ver, ou até mesmo conhecimentos práticos que eu tenho mantido aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Curta o vídeo também, se você é desse time, se você concorda. Se não, coloca aqui embaixo também desse argumento, vamos conversar sobre. Já que é uma decisão, já que a gente tem tempo escasso, é uma decisão a ser considerada também, dependendo da sua realidade. E aí, você que se inscreveu, tá a fim de aprender coisas novas e conhecer um pouco mais de trabalhos aqui no digital, que é um caminho sem volta para qualquer um que trabalha hoje mesmo, essencialmente. Acompanhe meus outros vídeos aqui no canal e te aguardo para o próximo vídeo também.